Virginianos e virginianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estar de volta. Virginianos, hoje eu vou gravar uma leitura para vocês intuitiva, coletiva e atemporal. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que for para você. Combinados, virginianos? Bora lá? Vamos nos conectar com a energia aí dos próximos dias. Agradecer a espiritualidade. Virginiana, eu estava fazendo uma meditação e a frase que me veio, abrindo a energia da leitura de vocês, é: o óbvio também precisa ser dito. O básico precisa ser feito. Sabe coisas que a gente acha que, por exemplo, não acredito que aquela pessoa está fazendo isso, tipo, não acredito que eu tenho que explicar isso para tal pessoa. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito, tá? Essa é uma energia inicial. A carta que virou para vocês é a carta do estresse. Vejo aqui muitos virginianos se equilibrando, né? Essa carta que ela muitas vezes ela é não só necessariamente em relação às situações da vida, mas em relação a si mesmo. Em relação, por exemplo, a ter que vestir algumas roupas para frequentar alguns lugares, a ter que colocar alguns sorrisos para comer em algumas mesas, por exemplo. Vejo muito essa questão de você em muitos momentos precisando fazer coisas que você não gostaria. Só, virginiano, que existe também um lado bom nessa história. Existe um lado de que eu preciso fazer isso por um período para que depois eu consiga contornar a situação. A mensagem aqui para vocês é só o seguinte: não se perca nesse processo, porque, por exemplo, eu estou falando aqui com algumas pessoas que sabem o que precisam fazer, sabem que o que vão fazer ou o que vai ser necessário ser feito não é exatamente o que gostaria de fazer, mas entende que é temporário, entende que é por uma mudança, mas aqui as cartas pedem para você não se acomodar nessa situação, para você de fato encarar isso como algo temporário, você de fato encarar isso como um período, como algo, por exemplo, vou fazer esse trabalho por 3 meses porque isso vai me dar o retorno que eu preciso em tanto tempo. Só que é para você não se apegar a esse trabalho, entendeu? É tipo assim, vou me relacionar com esse tipo de pessoa por um tempo porque isso vai me abrir tal porta, mas é um pouco de interesse mesmo, de estratégia. Só que isso pode, se você não tiver controle e um pouco de clareza naquilo que você quer e o porquê que você vai fazer o que precisa ser feito, pode ser que no meio desse lugar você se perca. Entende? Pode ser que, por exemplo, eu conheci essa pessoa, acho que essa pessoa pode me ajudar de certa forma, vou fazer isso pensando na ajuda dessa pessoa. Não tô aqui para julgar ninguém, tá, gente? Vou fazer isso pensando na ajuda dessa pessoa, mas pode ser que no meio do caminho você acaba de fato se envolvendo com essa pessoa, entende? Pode ser que no meio do caminho você acaba se envolvendo de fato com esse projeto, com esse trabalho, enfim. Então saiba bem o que você quer, para que você tenha clareza naquilo que você esteja fazendo ou que você vai começar a fazer em algum momento, tá? Porque vai ser necessário. Vai ser necessário. Vai ser necessário você fazer coisas que você não gostaria de fazer, digamos assim. Só que não se perca nisso. Entende? Defenda o seu espaço. Defenda aquilo que você de fato acredita. Pode ser que no meio do processo você tenha essa oportunidade também de contornar a situação. Sabe, por exemplo, você entra numa empresa, você pode ser, gente, que aqui eu esteja falando de um caso simples. Por exemplo, eu tenho um mestrado e tenho a possibilidade, já trabalhei como gerente antes, só que agora a oportunidade que vai me aparecer é para um cargo de analista, por exemplo, um cargo anterior, né? Pode ser que esse processo
você aceite esse trabalho de analista e você tem a oportunidade depois de conquistar a gerência. Só que é para você não se perder ali nesse cargo de analista, porque você sabe já que você merece mais, entende? Por exemplo, me relacionei com essa pessoa porque essa pessoa tem a oportunidade, a possibilidade de me ajudar em alguma área da minha vida agora, mas eu entendo que eu já sei que eu estou me relacionando com essa pessoa, não é para sempre. Então, no meio do caminho, não se iluda pensando que seja, que no começo não era, mas agora pode ser que seja para sempre, entende? Esteja muito enraizado. Essa carta fala para você não flutuar demais nas suas próprias ideias, nas suas próprias decisões, porque você está a um passo do chão, né, da verdade, da realidade. Então, assim, quanto mais alto você for com essa história, se você estiver dependendo de alguém, esse alguém pode furar a sua bolha ali e você cair com tudo, entendeu? Então é meio que um alerta mesmo, assim. Não se iluda demais com algo que é temporário, com algo que é momentâneo. Tá bom? Vamos ver aqui o que mais? 3 cartas, por favor. Ó. É isso. Como ponto positivo, a gente tem o Ás de Paus. O Ás de Paus e ponto negativo, os enamorados. Conseguem? Os enamorados no lado negativo vem trazer muita questão das dúvidas, a questão de você se perder no meio do processo. Tudo que a gente já vinha falando, tá? Sobre você, em algum momento, não confiar que você consegue chegar no final com aquela estratégia que você iniciou, entende? E pode ser que você encontre no meio do caminho pessoas que de fato te mostrem não, porque eles vão tentar te mostrar algo que não é verdade, mas eles podem tentar te fazer acreditar que você não é suficiente, por exemplo, para o cargo de gerência, ou então para casar com aquela pessoa, entende? Para poder te manter ali naquele lugar, sem com que a outra parte precise se responsabilizar em algo mais estruturado, que é o que você quer, né? Porque a sua estratégia aqui é muito clara. Tem uma questão aqui de coisas da sua infância, né? A gente tem o 6 de copas no fundo do deck. Coisas da sua infância. Às vezes você vai se colocar em situações que você hoje aqui agora, enquanto adulto, já não precisa mais passar por essas situações, tá? Só que por questões de vazios, né? Por exemplo, a gente muitas vezes busca relacionamentos que possam nos ajudar a preencher vazios que a gente não teve na nossa infância, por exemplo. Então é importante entender aqui, eu estou indo atrás dessa situação por mim mesmo ou por coisas que eu não tive que eu não posso preencher com outras coisas, eu tenho que preencher comigo mesmo. Entende? Isso é muito importante. Mas o ponto positivo da leitura é que a gente tem o Ás de Paus. O Ás de Paus é o sim da espiritualidade para toda essa situação. Você tem a permissão de seguir, de caminhar, de continuar fazendo o que precisa ser feito. Você vai ter as oportunidades e também as ferramentas, os recursos para poder caminhar neste lugar. A espiritualidade só pede autenticidade. O Ás de Paus, no lado positivo, ele traz muito essa questão da autenticidade. Uma vez que você traz a sua autenticidade para qualquer lugar que você esteja, menos manipulado você vai conseguir ser, menos enganado você vai conseguir ser, porque uma pessoa autêntica, ela de fato incomoda, ela em silêncio ela já incomoda, entende? Então assim, não perca a sua raiz, não perca a sua essência, não perca essa espiritualidade maior que te guie, tá? Caso eu esteja falando aqui com pessoas que têm muita crença, né, em religiões específicas, e por exemplo, você recebeu um convite de frequentar outra religião, de buscar outras coisas, tá tudo bem, tá? Eu acho que a religião maior é o amor incondicional, né? É onde a gente consegue nos conectar de uma forma mais autêntica com nós mesmos, com a nossa essência divina, com a nossa espiritualidade. Mas entenda se de fato faz sentido para você. Isso vai acrescentar a você ser uma melhor versão de si mesmo? Vai te aproximar de si mesmo? Vai te aproximar da sua verdade? Se sim, ótimo, excelente.
tá? Agora, se não, pode ser uma ilusão, pode ser uma estratégia que vai te conduzir em um caminho que você vai chegar no meio do caminho e vai falar, pô, caminhei, beleza, ok, mas não cheguei a lugar nenhum com isso. Então, tenha um pouco mais de estratégia, de interesse, de perspicácia. Eu quero isso por conta disso, 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 e eu não vou desistir enquanto eu não conseguir isso, entende? E se permita também, no meio do caminho, no meio do processo, mudar, né? Caso você entenda a necessidade de mudança, a necessidade de, ó, já entendi que isso não é o que eu achava que fosse, volta para sua essência, se permite respirar. Talvez você esteja neste momento, né, de volta, caminhei, não era muito isso, agora estou voltando. Por isso essa reconexão com a sua criança interior, com a carta dos enamorados, que vem trazer muito a questão das escolhas espirituais, né, que vão nos trazer os aprendizados, tá? Vamos ver aqui o que mais? Olha, 9 de ouros. A carta da lua. E o 3 de espadas invertido e o Ás de espadas no fundo do deck. Pessoal, aqui claramente a gente está falando sobre autenticidade. Muitas vezes você se sabota, você se coloca em situações aonde, como eu posso explicar isso de uma forma mais objetiva? É como se você se colocasse em situações onde as pessoas em algum momento simplesmente, eu sinto aqui um padrão de abandono, sabe? Eu tô querendo achar uma forma de explicar isso, mas eu acho que a forma clara e objetiva é essa, né? Eu pedi a resposta veio, é um padrão de abandono. É como se você tivesse possibilidade de se conectar com pessoas mais espiritualizadas, evoluídas, despertas, digamos assim, se conectar com oportunidades mais elevadas, mas parece que em alguns momentos o que você tem atraído são pessoas e situações que em algum momento vão olhar para você e vão falar, talvez você não é tão boa assim, sabe? Para a pessoa conseguir buscar outras coisas, para você não se sentir valorizado, digamos assim. Mas você tem, né, o que você precisa. O que pode te amedrontar aqui em alguns momentos. Tô falando da carta da lua com 3 de espadas. É como se você quisesse viver um caminho muito diferente do seu pai, da sua mãe, de algum familiar, de algum amigo próximo, dos seus avós, de um nicho que você foi inserido, digamos assim. É como se em algum momento você quisesse viver uma situação muito diferente disso, você tem a possibilidade, só que quanto mais você nega essa situação, por exemplo, quanto mais eu deixo de olhar para o meu pai ou para minha mãe com amor e com carinho, entendendo que eles viveram também situações e aprendizados que em muitos momentos não foram. Aqui está me vindo muito uma questão de constelação, né? Enfim, talvez uma constelação te ajudaria nisso, nesse entendimento de que, por exemplo, se eu olho para o meu pai e para minha mãe, ou para quem veio antes de mim, ou para quem me criou, para quem me ajudou a ser quem eu sou hoje, isso inclui todas as pessoas que eu encontrei pela minha vida. Se eu olho para essas pessoas muitas vezes com pena ou com não quero fazer a mesma coisa, eu acabo criando a mesma situação para minha vida e para minha história inconscientemente, porque é onde eu estou focando a minha energia, entende? Então aqui pede um pouco mais de cura desse padrão, pede um pouco mais de, mesmo que me deram pouco, ou mesmo que me deram algo que não foi compatível com o que eu esperava, me deram o que puderam, entende? Cada ser que eu encontrei pela jornada me deu o que pôde. E eu olho para esse ser com mais amor, com mais empatia, com mais. É como se eu olhasse para eles focando no perdão, na cura,
focando no amor. E quando eu foco nessas energias, eu trago mais disso para a minha vida, entende? Então aqui fala muito sobre aonde você focar a sua energia, isso vai crescer. Só que aqui é importante você focar na sua energia naquilo que está oculto, naquilo que está por trás das ações. Por exemplo, meu pai, sei lá, vamos pegar aqui uma... Às vezes você tem uma relação com o seu pai que não foi muito boa, ou você tem uma relação com a sua mãe que não foi muito boa, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou os seus avós, ou pessoas, né? São pessoas que têm vícios, e isso acabou te traumatizando, e você acaba julgando, e acaba atraindo o mesmo tipo de pessoa, porque você julga, não olha com amor, e quando você julga, você está focando a sua energia no julgamento, você atrai mais disso para sua vida. Entende o que eu quero dizer? E aqui pede isso, pede para você curar esse padrão de abandono, esse padrão de me deram o que poderiam ter me dado mais, sabe? E quando você cura isso de que poderiam ter me dado mais, você entende que você tem tudo o que você precisa para seguir adiante para a vida, para viver autêntico, para viver firme, determinado no seu propósito, sabe? Então, aqui diz muito sobre isso, assim. Entenda onde você está focando a sua energia, porque aonde você focar a sua energia é onde vai crescer. Comece a olhar para as pessoas ao seu redor e olhar que elas também têm uma outra história, que elas também têm um outro processo que foi diferente do seu, sabe? E é meio que isso, assim, é trazer um pouco mais de gratidão, de amor, de perdão. De perdão não ao outro, mas a nós, né? Perdão não é algo que a gente entrega ao outro, a gente entrega a nós mesmos por ter nos permitido alinhar com esse tipo de energia em algum momento, mas que de certa forma já nos colocou em um lugar melhor, um lugar mais consciente. Né? Se vocês estão aqui assistindo hoje essa leitura, já estão em um lugar mais de autoconhecimento, de busca de expansão espiritual, de sair um pouco das ilusões, das projeções do que o outro nos traz, e sim como eu posso me posicionar para a vida, sabe? É isso. Não deixe com que as dúvidas, em muitos momentos, te mantenha em lugares que você já não precisa mais estar. Eu acho que essa é a mensagem para vocês, tá? Não deixe que as dúvidas te mantenham em lugar onde você já não precisa mais estar. É isso. É isso. Aqui pede um pouco mais de conexão com a natureza também. Pede um pouco mais de conexão consigo mesmo. Um pouco mais de conexão com as coisas vivas, alimentos mais vivos, coisas que vão começar a te nutrir de uma forma mais viva, sabe? Isso vai te ajudar bastante. Combinados, pessoal? Gratidão infinita por estarem aqui comigo. Te convido a se inscrever no canal. Comenta para mim se ressoou de alguma forma com o seu momento, se não ressoou. Curte, interage, é muito importante. E a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.